apresentação de 2 minutos aí com o Georgios. Fica à vontade, Georgios. Obrigado, Ronaldo. Danilo, quero dar os parabéns que você se dispôs a debater esse assunto, que tem uns 10 anos que eu procuro alguém para debater dispensacionalismo e eu não encontro. O objetivo aqui é justamente a gente esclarecer, tirar essa parte obscura que traz, esse ranço que traz dentro do dispensacionalismo, principalmente nos meios de internet, os seus meios de divulgação, porque dentro das igrejas o dispensacionalismo já conquistou as igrejas. Agora a questão é conquistar fora das igrejas, que a gente vê que tem muito preconceito em relação ao dispensacionalismo. Então eu congrego na Igreja Batista, eu tenho 10 anos de convertido e eu vim de uma ideia pós-tribulacionista, uma ideia da teologia dos pactos, e literalmente eu fui convencido pelo dispensacionalismo como sendo a melhor corrente escatológica. Surgido com John Nelson Darby, diferente do que é anunciado aí aos 4 ventos de Margaret MacDonald. Pode passar, Ronaldo. Eu vou deixar umas referências na tela. Vocês podem pausar depois e buscar. Isso a gente comprova através da historicidade de que a origem do dispensacionalismo histórico clássico foi sim através de John Nelson Darby, não através de Margaret MacDonald. Isso é comprovado por levantamentos históricos e pesquisas, principalmente de Wilkinson. Isso está no site da Igreja Batista da Redenção. Foi dado os direitos de publicação da obra, então qualquer um pode ir lá e acessar. E foi difundido por John Nelson Darby e Scofield, tá? Então, Darby, ele escreveu os primeiros comentários a respeito, só que em livros à parte. Scofield, ele teve a sua sapiência dele publicar uma Bíblia e colocar ali as notas de rodapé explicando o dispensacionalismo, onde que houve a difusão até se chegar aos seminários, primeiro no seminário de Dallas, através de Shaper, posteriormente a gente vai prosseguir esse estudo aí. Ok, Danilo Estéreo, boa noite mais uma vez. Eu fechei o seu áudio aqui, que deu uma chiada, não sei o que aconteceu, mas deu uma chiada aqui, eu vou abrir aqui o seu áudio. Pode ficar à vontade, ok. Fique à vontade. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Georgios. Muito obrigado aí por essa abençoada oportunidade. Obrigado também a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui pela internet, pelo YouTube, que esse momento possa ser um momento de troca de ideias, de troca de informações, que nós possamos, como disse o Georgios, desmistificar um pouco o dispensacionalismo, que há uns tempos para cá ele vem sendo um tanto achincalhado, a gente observa pelas outras correntes teológicas. E o mais triste é que se usam para isso muitos espantalhos, ou seja, argumentos que não têm o menor sentido, não tem nada a ver com o dispensacionalismo em si. Então que esse momento possa ser para todos nós um momento de construção, revisão do conhecimento e que, claro, todo mundo continua com sua liberdade para escolher aceitar ou não essa maneira de interpretar as profecias, a relação entre a igreja e o Israel nacional, o Israel étnico, porque, claro, isso não, a gente não vai esgotar o tema, nós vamos somente aqui levantar alguns pontos que com certeza vão despertar na mente de todos os nossos participantes, de todos os nossos ouvintes, despertarão aquele sentido de buscar mais, de examinar de forma crítica as diferentes visões escatológicas, e é nisso aí que a gente cresce realmente espiritualmente. O primeiro aí a fazer a pergunta vai ser o Georgios. Georgios, você tem aí 3 minutos, pode ficar à vontade, o tempo é todo seu, você pode começar. Você pode texto base, Ronaldo, por favor? Ok.
Então, como eu coloquei na introdução, eu vou defender o dispensacionalismo clássico até a sua entrada no seminário de Darwin, através de Schaeffer, né? Difundido por Scofield e entrado dentro do mundo acadêmico através de Schaeffer, que ele inaugurou dentro da academia a interpretação dispensacionalista. E a partir daí, houve o que eu chamo de um dispensacionalismo revisado histórico, diferente do que eu acredito que vai defender aqui o Danilo Stélio, que ele vai defender um dispensacionalismo revisado mais moderno, que seria após a série de livros deixados para trás, que foi até adaptado para filme, né? Então eu pergunto baseado no texto de 2 Tessalonicenses 2:11, e por isso Deus lhe enviará a operação de erro para que creiam a mentira. Eu gostaria que o Danilo explicasse, dentro de uma visão sinergista, que é a visão da Assembleia de Deus, como conciliar isso, uma vez que a visão histórica dispensacionalista ela é uma visão monergista e não sinergista. E repito, como que pode haver atuação do livre-arbítrio onde estará vigorando uma operação do erro? A gente sabe o sinergismo, ele tem um entendimento do livre-arbítrio, diferente do entendimento monergista, tá? E o texto ele deixa bem claro que o homem estará debaixo da operação do erro. Então eu gostaria que ele explicasse como funcionaria isso, e se ele pudesse dizer que essas pessoas, se elas teriam a evidência do Espírito Santo através do dito falar línguas estranhas durante esse período tribulacional, como que funcionaria isso dentro da operação do erro e a dita segunda chance, que é defendida pelo dispensacionalismo revisado do deixado para trás. Você tem 5 minutos, pode ficar à vontade. Sim, muito bem. Quando Paulo fala sobre essa operação do erro, não significa que ela não esteja já começando a acontecer. Mais à frente, na primeira carta do apóstolo João, ele menciona que o espírito do anticristo, o ministério da injustiça, ele já estava operando desde aquela época. Então o que se pode entender? Que essa operação do erro, ela, no momento ela está sendo retida, ela está sendo segurada, ela ainda está mostrando os seus primeiros efeitos. E que essa manifestação ela será de forma plena, total, durante o período da grande tribulação. Isso significa que as pessoas serão obrigadas a crer na mentira? Não. Simplesmente mostra que os corações das pessoas, as vidas das pessoas, as mentes das pessoas que ficarem do arrebatamento, que é um ponto também do dispensacionalismo, eles estarão totalmente prontos para aceitar aquela operação do erro. Ou seja, a ação do Espírito Santo não significa que ele deixará de estar aqui na Terra operando. Esse é um mantra, digamos assim, que a gente ouviu muito em outras épocas no meio evangélico. Inclusive, o tema que nós estamos estudando na escola dominical durante esse trimestre, que é sobre Atos dos Apóstolos, fala sobre essa operação do Espírito Santo. Então é um dos pontos que a gente procura desmistificar. O Espírito Santo vai continuar agindo durante a grande tribulação, entendemos que ele irá continuar agindo sim. Ou seja, haverá pessoas que irão se arrepender e se converter e sofrer por causa disso de uma forma como nunca antes? Sim, acontecerá. Todavia, essa operação do erro, ela será intensificada até o seu grau máximo. Ou seja, por mais que hoje em dia nós observemos seitas, heresias, mentiras religiosas, sociais, econômicas acontecendo e envolvendo o coração das pessoas, mas isso ainda não está no seu potencial máximo. Ainda está sendo segurado por Deus, ainda está sendo retido para que não haja de uma forma plena, total. E isso acontecerá durante a grande tribulação. Então nós entendemos que essa operação do erro que é mencionada pelo apóstolo Paulo no texto de 2 Tessalonicenses, ela se encaixa dessa maneira. Essa seria a resposta. O Jorge vai fazer a sua réplica, né? Jorge, você tem aí
5 minutos, pode começar. Infelizmente o Danilo não respondeu a minha pergunta. Ele disse que o Espírito Santo ele estará habitando na Terra, sendo que ele não respondeu se haverá a evidência do Espírito Santo, que é dito pelos pentecostais, que é o falar línguas estranhas. Então vai ter o Espírito Santo na Terra, mas a missão dele não haverá as ditas línguas estranhas, né? Que não vai ter judeu aí falando línguas estranhas, eu suponho que não tenha, né? Então, infelizmente, o Danilo não respondeu a pergunta. Agora, diferente do que ele colocou, a Bíblia fala outra coisa. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, diz: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E também é dito no texto de João, que o Espírito Santo ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, ou seja, na grande tribulação o Espírito Santo não terá posse, como foi dado a habitar para sempre a igreja, tá? Então o Espírito Santo habitará para sempre. O outro Consolador, no qual foi dada a promessa de que habitaria a igreja para sempre. Então, o texto que declara também 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 a 8, é dito que haverá saída daquele que impede justamente a manifestação, a operação do erro, que fará as pessoas crerem nesse anticristo, que será o agente de Satanás. Então, vigorando a operação do erro, não haverá o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Com isso, terá todo o cenário favorável para que haja o convencimento, né, por parte do anticristo e vigorar a operação do erro. Então, aqui a gente teve o primeiro confronto de ideia que existe entre a visão histórica clássica do dispensacionalismo com o dispensacionalismo revisado moderno, que é defendido pelos pentecostais pós-obra literária deixado para trás, que foi adaptado em uma série de 3 filmes. Eu tenho até os DVDs, mas não estão aqui comigo no momento, senão eu mostrava para vocês. Então, o entendimento clássico histórico do dispensacionalismo, que é defendido, inclusive, por Marco Granconato, por nomes proeminentes aí dentro da teologia, né, brasileira, é a visão de que não haverá ação sinergista, então será uma ação monergista. O texto é claro: eles irão crer na mentira, porque assim Deus o quis, tá? Assim que foi colocado dentro das ordens soberanas de Deus, foi colocado que vai vigorar a operação do erro, para que possa haver o juízo a respeito da nação de Israel e que ela venha se converter no final da grande tribulação, quando houver a vinda de Jesus, Mateus 25, versículo 31 a 32, para ser feito o julgamento das nações. Mais tarde nós vamos prosseguir, que é o outro ponto de discordância dentro dessas linhas, tanto a clássica quanto a linha de deixado para trás. Então, se o Danilo puder explicar em algum outro ponto para frente aí, a questão da evidência do Espírito Santo, uma vez que ele disse que o Espírito Santo estará habitando. Ele deixou bem claro que o Espírito Santo vai habitar aqui, e nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita a igreja. Então, a igreja saindo, ela sendo arrebatada, o Espírito Santo tem que seguir aonde a igreja for. Danilo, estou abrindo aqui o seu microfone para sua primeira participação com pergunta. Você tem 3 minutos, fica à vontade, pode começar. Muito bem, tanto o dispensacionalismo clássico quanto o revisado, eles têm várias semelhanças.
foram desenvolvidos por John Nelson Darby, daí seguiu outros expoentes. Ele usa a interpretação literal como o seu carro-chefe. Aqui e ali que se usa um pouco da interpretação histórica, gramatical, simbólica, alegórica, mas o carro-chefe é interpretação literal. Tanto o dispensacionalismo clássico e revisado distinguem Israel da igreja, mas existem algumas divergências. Uma delas é a seguinte: o dispensacionalismo clássico entende que há duas alianças, uma para Israel e outra para a igreja. Então eu pergunto para o Geórgio, como é que nós poderíamos defender que existem duas novas alianças, uma para Israel e outra para a igreja? Pergunta é essa. Beleza, então você tem 5 minutos para responder. Pode começar. Então, a nova aliança ela é feita com a nação de Israel e extensiva à igreja, porque a igreja não teve velha aliança. Então, nós temos a nova aliança referente à casa de Israel e extensiva à casa de Judá, configurando aí, então, duas novas alianças, uma por extensão e outra por natureza. Nós somos o enxerto, a árvore natural. E como a gente pode observar essa questão quanto a essas supostas duas alianças, que na verdade é uma aliança natural e a outra aliança, nós qual os gentios fomos inseridos, né? Os gentios foram inseridos nessa aliança, sendo uma única igreja tendo esses dois povos, né? Então, caracterizado esses dois povos, Israel e gentios, formando uma igreja, sendo que cada povo tem a sua aliança, uma aliança natural e outra aliança extensiva. Como a gente pode configurar isso? Texto de Romanos 5, 6 a 7. Só um momento. Romanos 14, desculpe. Romanos 14. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, aqui está já comprovado que há uma diferença. Então, os da casa de Israel, eles continuam as práticas dos ritos judaicos, como está no grande concílio de Atos 15, onde que foi decidido que deveria ser levado aos gentios. Ou seja, o apóstolo Tiago, ele continuou na igreja de Jerusalém, era igreja, ali era igreja, e eles haviam as práticas judaicas na igreja, e havia o que deveria ser levado aos gentios, tá? Que aí está em Atos 15, também, versículos 19 e 20. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Aqui não estava atingindo os israelitas, somente aos gentios, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Então aqui claramente a gente vê as distinções entre as novas alianças, porque ninguém vai obrigar a um judeu a ele não se circuncidar, você não vai obrigar ao judeu a ele se alimentar dos alimentos, guardar o sábado, né? Agora, o gentio tem o batismo como marca da circuncisão e ele tem a guarda do domingo estabelecida como sendo a prática do dia de guarda. Então, não há diferença de sábado, domingo, sexta, circuncisão ou não circuncisão, não há diferenças. Então, tanto o enxerto natural vai configurar uma aliança, formada uma aliança natural, e é igreja, eles são igreja, tá? Eles não estão em pecado, e nós, gentios,
temos um concerto, uma aliança, de que não há essas práticas dos costumes judaicos. Então, dentro da era da igreja, tá, é formado esses dois entendimentos com a nação de Israel, porque o povo gentil não teve aliança anterior, né? Na era da igreja, nós fomos adotados por adoção, nós entramos como enxertos nessa nova aliança. Então, de forma indireta, formada aí duas alianças. O senhor entendeu aí a resposta? O senhor tem 5 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade. Tá certo. Muito bem, sobre a questão dessas duas alianças, elas na verdade estão representadas como se fosse uma só, ou seja, essa posição aí está muito mais no meio do pensamento do dispensacionalismo realizado. E ele entende o seguinte, que a igreja está realizando o cumprimento parcial da nova aliança, só que o cumprimento pleno acontecerá apenas no milênio, quando Israel também fizer parte dessa aliança. Ou seja, assim como a antiga aliança era uma sombra da antiga aliança, por isso que nós costumamos até dizer que o sábado judaico, por exemplo, ele era uma sombra do domingo. O sacerdócio judaico, levítico, ele era uma sombra do sacerdócio universal de todos os crentes, e assim por diante. Ou seja, aquilo que você tem no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele é uma figura, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios 10, quando ele pega as murmurações, as provações que o povo de Israel passou no deserto e coloca aquilo como figura para a igreja hoje em dia. Ou seja, aquilo que estava na Antiga Aliança era como uma figura, um rascunho, um projeto de algo muito maior que vai se concretizar na nova aliança. Ou seja, não se fala de novas alianças, se fala literalmente de nova aliança. A questão é que a igreja ela está cumprindo a parte espiritual. Israel ainda não entrou nisso. Israel ainda não entrou nessa parte, na parte espiritual, por causa do seu endurecimento de coração que é mencionado em Romanos 11. Dessa forma, o que a gente observa? Que essa nova aliança não são duas, mas sim uma só. Acontece que a igreja está cumprindo uma parte e ela será cumprida quando Israel étnico entrar nessa outra parte após o milênio. É dessa forma que o dispensacionalismo revisado entende essa questão da nova aliança inaugurada por Jesus.